Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Made by Love. Esses dias atrás eu postei um vídeo no meu Instagram, no Reels, falando um pouquinho sobre masturbação, mas como eu só tinha 15 segundos para poder responder um assunto que é um pouco delicado, eu decidi fazer esse vídeo para vocês poderem assistir, para vocês poderem entender e para poder fazer sentido no coração de vocês. Então hoje a gente vai falar sobre masturbação. Esse aqui não é um assunto nada novo, na verdade é um assunto bem delicado, né, assim, de ser falado publicamente. Algumas pessoas consideram ele delicado, eu não considero ele delicado em nada, porque na nossa geração, tanto homem quanto mulher fazem o ato da masturbação, então é algo muito comum na nossa geração e que a gente finge não ser, mas é muito comum, tanto pros homens quanto pras mulheres, então eu não tenho problema algum de falar sobre isso, eu não tenho vergonha alguma de falar sobre isso, eu não acho que é um assunto delicado, eu só falei que é, porque a nossa geração trata como um assunto delicado. Eu postei, né, no meu Instagram e o pessoal ficou, nossa, mas cara, isso é meio estranho de falar, meio constrangedor. É constrangedor, é estranho de falar, mas você faz dentro do seu banheiro. Então, o que tem de constrangedor em falar disso? A primeira coisa é que a masturbação, ela gerou na minha vida, Lorenzo, nossa, se eu falar, aqui ó, eu não quero me parecer bom em nada. Então se em algum momento da minha vida, na rede social, você achou que eu era bom o suficiente, não, eu não sou bom em nada. Eu na verdade sou muito pior do que você pensa e eu sou muito dependente da graça de Deus, porque se não fosse pelo amor e pela misericórdia de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu sou muito dependente da graça dele e eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu me considero pior do que você. Então o que eu vou falar aqui não abala o meu ego, na verdade, muito pelo contrário, ele abala em muito o meu ego. Ele põe o meu orgulho lá no chão, ele amassa o meu orgulho, é uma luta aqui, eu tô esmagando o meu orgulho pra vocês. Então eu não tenho problema algum em fazer isso, porque eu acredito que eu morri pra mim e Cristo vive na minha vida. Então se Cristo vive em mim, tudo que eu falo vem dele, procede dele, é pra ele, pra honra e glória dele. Então se esse testemunho que eu vou dar pra você servir pra te edificar de alguma forma, pra mim eu tô com a missão concluída. E ponto final. Então a primeira coisa que a masturbação ela fez na minha vida foi me tornar escravo dela. Eu lembro que há 2, 3, 4 anos atrás eu cheguei a me masturbar 3 vezes ao dia. Eu me masturbava de manhã, eu me masturbava antes de ir pra escola, depois da escola, de tarde e depois de noite. Ou seja, eu me masturbava 3 vezes ao dia e eu me tornei escravo disso. Porque eu não conseguia fazer alguma coisa sem pensar nisso. Eu não conseguia chegar no meu quarto 10 horas da noite e trabalhar. Eu não conseguia chegar 10 horas da noite no meu quarto e estudar. Eu não conseguia chegar 10 horas da noite no meu quarto e editar um vídeo. Porque primeiro eu precisava me masturbar. Primeiro eu precisava assistir alguma coisa, pensar em alguma coisa, ver alguma coisa que me fazia masturbar. Então eu me tornei escravo disso. De alguma forma, qualquer vício, você se torna escravo dele. Você se torna refém desse vício. Você anda e esse vício ele tá te segurando, ele tá te tornando escravo. Então foi isso que a masturbação fez comigo. Eu me tornei literalmente um escravo dela. Eu não conseguia viver sem isso. Se eu ficasse 24 horas sem me masturbar, era milagre. Era milagre. Então eu me tornei um viciado em masturbação. Quero dizer pra você agora, entrando no segundo ponto, é justamente que, como a minha namorada acabou de falar, a objetificação da mulher por conta da masturbação afetou a minha vida. Eu ficava procurando no Instagram por mulheres e eu ficava procurando em outras redes sociais por mulheres e isso afetou a minha vida ao olhar para uma mulher. Então eu não conseguia sair de casa, ir para um rolê com os meus amigos sem olhar para uma menina e falar, eu preciso pegar ela. Sem olhar para uma menina como um objeto de prazer. Sem olhar para uma mulher como uma... Eu chegava num lugar, eu olhava para uma mulher e falava, ei, eu tenho que pegar essa mina hoje. A mulher, na minha concepção, por conta da masturbação, ela se tornou um objeto de prazer. Olha onde a mentalidade da escravidão da pornografia e da masturbação gera na gente. A gente fica escravo da masturbação, a gente fica escravo desse ato e ao mesmo tempo aquilo que era secreto se torna público, porque agora a gente é afetado publicamente na nossa visão pelas meninas. E tanto do lado da menina pro homem, agora a menina também olha pro homem como um objeto de prazer. E aí acaba virando uma geração de duas pessoas, tanto homem quanto mulheres, que buscam prazer um no outro e parece um cachorro, parece um animal. Olha só, um animal faz isso. Um animal ele não tem raciocínio, ele quer o prazer, ele vai e come. Ele quer pegar a cachorra, o cachorro vai lá e come a cachorra. Ele não usa a cabeça, ele não pensa em nada, ele não sabe se vai machucar ela, se vai ferir ela, se vai mexer com as emoções dela. Um animal faz isso. E a nossa geração muitas das vezes age como um animal. E o terceiro ponto
que é a consequência desses dois que eu tava falando pra vocês, é que você acaba agora tendo uma visão de mundo sem amor e sem respeito. Porque agora você olha pras outras pessoas como um objeto de prazer, você olha pras outras pessoas sendo escravo desse seu vício. Então, as outras pessoas agora, você não consegue mais olhar pra uma mulher e falar, ela é filha de Deus. Você não consegue mais olhar pra uma mulher com respeito. Você não consegue mais olhar pra uma mulher e falar, eu tenho que amar essa mulher, mas não da forma sexual, mas amar ela por quem ela é. E você é afetado por isso por conta da masturbação. Você é afetado por isso por conta da pornografia. Então, uma das coisas que me fizeram ser curado disso, primeiro, quando eu confessei pra Jesus o meu pecado, eu fui perdoado desse pecado. Mas confessar pra Deus o seu pecado não coloca o seu orgulho no chão. Então, quando eu falei que eu confessei pra minha mãe o meu pecado, pra que eu fosse curado disso, pra que eu vencesse a masturbação, foi porque a minha mãe, eu nunca ia querer que ela me enxergasse dessa forma. Eu nunca ia querer que a minha mãe me olhasse como um menino que entra no banheiro e vai se masturbar. Eu nunca ia querer que a minha mãe me olhasse dessa maneira. Então, na hora que eu contei pra minha mãe esse meu problema, quando eu contei pra minha mãe esse meu vício, eu fui liberto da masturbação. Eu fui liberto desse meu vício. Eu não tava mais preso nele, porque o meu orgulho tinha ido pro chão. O problema de todo vício é que o seu orgulho tá intacto. Você quer se parecer muito bom pras pessoas. Você quer se parecer muito perfeitinho pras pessoas. E no momento que eu mostrei pra minha mãe quem eu realmente era, eu fui curado. Eu fui liberto dessa escravidão. Só que não demorou um dia, não foi, eu confessei no outro dia, eu nunca mais me masturbei. Isso demorou 2 anos. Eu demorei 2 anos nesse processo de libertação. Eu demorei 2 anos nesse processo de tirar essa algema da escravidão que esse vício colocava na minha vida para eu realmente ser curado. A minha mãe, ela me ajudava. Ela, Lorenzo, e aí, como que tá? Tá tudo certo? Como você tá conseguindo? E aí, quando eu comecei a namorar, eu falei, amor, eu tenho esse problema, eu preciso da sua ajuda também pra poder vencer isso. Então, quando eu confessei o meu problema, quando eu confessei o meu vício, eu tive abertura pra poder quebrar a algema e ser liberto desse cativeiro. E é por isso que o título desse vídeo é Cativeiro da Masturbação. Porque as pessoas que estão dentro da masturbação, elas vivem dentro de um cativeiro, elas vivem dentro de uma prisão. E se você falar que você é livre, então você é livre, meu filho. Faz o que você quiser, fica 20 horas se masturbando, vai se masturbar pro resto da sua vida e daqui a 5 anos a gente vê quem realmente era livre ou não. Então, quebra um pouquinho isso na sua cabeça, de verdade. Eu falo isso de coração, em amor. Esse foi o problema da masturbação na minha vida. E eu espero de verdade que esse vídeo edifique a sua vida de alguma forma, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, me segue lá no Instagram, Lorenzo Franco 10. Foi por lá que eu postei, foi por lá que gerou a repercussão. E foi por isso que eu trouxe pra cá o vídeo. Mas esse vídeo também vai parar lá, eu vou postar no IGTV. Então me segue no Instagram. Se você concorda, põe nos comentários. Se você discorda, põe nos comentários. Comenta de forma saudável, não precisa ser um idiota. Comenta de forma saudável. Eu dei o meu testemunho, eu dei o que aconteceu com a minha vida. Isso aqui é algo pessoal, então se você não concorda, amigo, fé. Não posso fazer nada com você, desculpa. E é isso aí, segue aqui embaixo no Made by Love. Faça parte dessa revolução, faça parte desse movimento. E é só o começo. Tem muita coisa por vir e eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. Então se inscreve agora, faça parte. Um beijo no seu coração, Deus abençoe. Amo você.